Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cássia. Hoje é segunda-feira, dia 18, e hoje a nossa aula vai tratar sobre a Lua. E aí, estão conseguindo realizar as observações e os registros? Estão, se encantando pela Lua também? Quando a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a Lua, a gente vai vendo o quanto ela é fascinante e interessante, né? Ela interessa desde poetas, artistas, Nós temos música, pintura, poesia com a Lua, até cientistas que trabalham com dados matemáticos, com registros, com observações. Então ela é realmente extremamente interessante. Cada vez que a gente vai estudar mais ela, a gente vai vendo que a gente aprende coisas que a gente não sabia sobre a Lua, Então, a Lua, ela é o satélite natural da Terra. Satélite por quê? Porque ela faz a órbita. Lembra o que é a órbita que o planeta Terra faz ao redor do Sol? Então, a Lua faz essa órbita ao redor da Terra. Então, por isso que ela é o nosso satélite. A Lua não tem luz própria, Então, o que a gente vê das fases da Lua ali é que ela reflete a luz do Sol, certo? A Lua se movimenta, ela faz os movimentos de rotação, de translação e de evolução. De translação, vocês estão lembrados? A gente está falando várias aulas, Então, de translação é aquele movimento que faz ao redor do Sol. De rotação é o movimento em volta do seu próprio eixo. E de revolução, professora? Esse eu nunca tinha ouvido falar. Revolução é o que ela faz ao redor do planeta Terra, Esse é o movimento de revolução. Bom, quem está conseguindo observar e olhar para o céu, está vendo que a Lua, o quê? Ela, aparentemente, ela se modifica, A gente olha para o céu e ela está diferente a cada dia. E realmente, ela está diferente por quê? Por conta da posição Lua, Terra e Sol. Então, todos esses fatores vão influenciar na quantidade de luz, na forma como a Lua está recebendo luz, certo? Então, quando ela está com a face, voltada totalmente para o Sol e ela recebe, a luz. Então, quando a Lua tem o lado visível totalmente voltado para a Terra, nós chamamos de quê? Lua cheia. O ciclo começa sempre com a lua nova. A lua nova é o quê? É quando a face iluminada da lua está voltada, não está voltada para a Terra, entendeu? Então a face, ela é igual ao planeta Terra. A gente não recebe luz também, não recebe luz no planeta todo ao mesmo tempo, não é? Com a lua acontece a mesma coisa. Ela recebe, uma face dela vai estar iluminada e outra não. Então, quando a face que está iluminada está voltada para a Terra, a gente consegue vê-la. Quando não está voltada para a Terra, a gente não consegue vê-la. Então, quando a face iluminada está voltada para a Terra, a gente tem lua cheia. Quando a face iluminada está voltada, está no oposto, não está voltado para a Terra, a gente tem a lua nova, que a gente não consegue visualizar. E aí, entre esse período, a gente vai vendo também, ela diminuir ali a iluminação. Então, por isso que você vai vendo ela, uma partezinha dela, porque só uma parte, a parte que está sendo iluminada, da pouca parte está sendo voltada para a Terra. Ela está recebendo iluminação, mas não está na posição que a gente consegue observar. E aí, vocês conseguiram visualizar a Lua durante o dia? Conseguiram? Bom, eu fiz a minha experiência aqui em casa também, fui observando junto com vocês e eu consegui sim ver durante o dia. Então, vocês vão ver aí na folhinha de vocês que há fases em que a Lua transita no céu durante o dia. Ela não tem um horário de nascer e de se pôr sempre no mesmo horário em todas as fases. Tem horários diferentes, então vocês vão ver que tem noites que ela vai mais tarde, que ela vai nascer mais tarde, que ela vai aparecer no céu mais tarde, e aí ela vai ficar de manhã aparecendo, Então vocês vão ver nessa folhinha, vocês leiam com calma, que tem os horários para vocês, de cada fase da Lua, de quais são os horários que a gente consegue observá-la. Bom, sabe o registrinho de observações que vocês estão fazendo? Então, eu queria que vocês dessem uma pausa no vídeo, pegassem essa atividade e anotassem algumas datas que eu vou falar para vocês lá nessa folhinha. Bom,
Então, no dia 7 de maio, né, no dia 7/5 agora que a gente viu, o que a gente viu? A gente teve até, né, um fenômeno mais interessante, que a gente conseguiu ver a superlua, né? Então, foi o quê? Foi o primeiro dia de lua cheia. Então, dia 7, vocês, quem não me escreveu ainda, escreva lá. Então, 7/5, lua cheia. Bom, então naquela folhinha lá, vamos fazer isso. Vamos anotar, então, essas datas que a professora passou aqui no quadro. Ó. Dia 7/5 foi o que? A mudança da lua. Então, a lua cheia. Então, a lua, ela se modifica diariamente, tá? Só que nós temos nomes apenas para 4 fases, né? Para 4 fases dela. Então, durante a semana toda vai ser chamada aquela lua, mesmo que não vai estar cheinha, porque vocês vão vendo que ela vai diminuindo, ela fica cheia no ápice, né, nesse dia, que é o dia principal, e depois ela vai aos poucos novamente diminuindo a iluminação, certo? A quantidade de luz que ela está recebendo do Sol, que a gente visualiza aqui na Terra. Então, dia 7/5 foi a lua cheia, dia 14/5, vocês anotem aí então, é a lua que é chamada de quarto minguante, tá? Quarto minguante. Aí, né, até dia 21, então ainda vai ser quarto minguante. 14, 15, 16, todos esses dias vai ser chamado de quarto minguante. Apesar dela estar se modificando diariamente, certo? Então, ela é chamada de quarto minguante. Depois a gente vai para a lua nova. Lua nova é aquela, como eu disse, que nós não visualizamos, porque a face dela está iluminada, não está voltada para o planeta Terra. E aí, depois, 22, 23, vai ser tudo, né, lua nova. Só que aí a gente vai começar, aqui ela vai ficar totalmente, não vai ficar visível, né? Depois a gente vai começar a ver a modificação também. E aí, no dia 30/5, a gente tem uma nova mudança de fase, que é chamada quarto crescente. Pessoal, eu coloquei para vocês também, eu vou passar no grupo, né, alguns links de 3 vídeos bem interessantes que vão falar, né, bem detalhado, tudo isso que a professora falou assim por cima, né? Então vocês vão ver com imagens, vai ficar muito mais interessante, mais fácil de compreender tudo isso, que é um conteúdo assim um pouco complicado mesmo, tá? Então veja o vídeo, se precisar veja mais de uma vez esses vídeos que a professora vai passar para vocês compreenderem esse assunto. Além disso, é muito importante que vocês leiam tudo aquilo que tem nas folhinhas, né? Então, a primeira leitura é só para a gente ter um contato com o texto. Né? A gente precisa, para a gente se aprofundar no assunto, a gente precisa ler mais de uma vez, tá? Então, não leia uma vez, leia 2, 3, no mínimo 2, tá bom? Porque é um conteúdo difícil, se a gente ficar só no superficial, a gente não vai conseguir se aprofundar nele, tá? Bom, então vamos lá, no comecinho lá da atividade que a professora deu, da folhinha, né, da folhinha que vocês têm impressa, tem as perguntas que eu fiz então nas aulas anteriores. Vemos a lua no céu sempre da mesma forma? Então o que vocês já podem responder? Que não é? A gente não vê, né? Cada dia a gente tem uma lua diferente, tá? Será que a lua aparece no céu de forma regular? Bom, pessoal, isso... Se a gente fosse observar, né, 2 meses ou um pouco mais de tempo, já vou dar as conclusões aqui para vocês. Quem quiser ficar observando, gente, sabe que, né, o conteúdo a gente dá aqui, né, um comecinho, mas cabe a vocês se aprofundarem, estudarem mais sobre isso. Hoje em dia é tão fácil a gente fazer pesquisa na internet, né, e pesquisar as informações e as curiosidades, né? Então, o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas, né? Então, vá atrás das dúvidas que você tem, pode ir me perguntando também que eu vou pesquisando, mas vão sempre atrás. Mas assim, ó, será que a Lua aparece de forma regular? Sim, ela aparece de forma regular, porque daí nós temos esse tempo para cada fase, que é cerca de 7, 8 dias, tá, pessoal? Que vai durar cada fase da Lua, então vamos contar para ver se está correto, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? O 14 mudou a Lua, então, né? 7 dias ali, ó. Então, vai mais ou menos isso que vai durar cada lua e depois começa-se o ciclo novamente. Então, por isso que a gente vai trabalhar em aulas posteriores também, que o calendário,
ele foi, né, tem há calendários que são usados até hoje, que eles se baseiam no movimento da Lua, nas fases da Lua, porque são eventos regulares, tá? Que sempre ocorrem, né? Então, terminou um ciclo, começa outro. Então, terminou lá, começou a Lua nova, volta, né? Faz todo o ciclo, passa pela Lua cheia, quarto minguante, Lua nova, quarto crescente, começa de novo, tá? Então, é um ciclo. Então, são eventos regulares, tá? Então, ela pode ser usada para medir o tempo? Tá perguntando lá também. Então, sim, ela pode ser usada para medir o tempo porque ela é regular, né? A Lua se movimenta, então, como eu disse, a Lua faz o quê? Os movimentos de rotação, translação e revolução. Então, também, a Lua também se movimenta, tá? Bom, feito então, respondidas essas perguntas, vocês vão ler, então, como eu disse, com cuidado, toda essa parte que a professora passou. E aí nós temos ali algumas perguntas novamente para vocês responderem, né? E a professora vai colocar também, para vocês verem com calma ali, ó, né, uma representação das fases da Lua, que eu quero que vocês façam também no caderno de vocês, tá? Para compreender tudo isso. Então, ó, tá vendo aqui, gente, a proporção, né? Proporção que eu quero dizer, o tamanho, que é Terra, Sol, né? Um próximo ao outro, não tá respeitando nesse modelo aqui, tá? Mas o que eu quis é para vocês compreenderem, até a órbita aqui da Lua também não respeita o que é o correto, tá? Mas para vocês entenderem, então, ó, aqui nós temos então o Sol, tá vendo? Aqui são as representações da Lua. Vocês estão vendo que quando ele está em direção aqui ao Sol, tá vendo? Essa face aqui, ó, ela está iluminada, não é? Tá vendo? E aí, quando que a gente vai conseguir ver ela? Lembra que eu falei que aqui, ó, na Lua nova a gente não consegue ver? Porque a face que está iluminada está voltada para o outro lado, ó. Então, a gente vê tudo aqui, não vê, tá vendo? Luz na Lua. Então, a gente não consegue vê-la, ó lá. Na minguante, a gente consegue ver, tá vendo? Uma parte da Lua iluminada. Lá, na Lua cheia, ó, tá vendo? A gente consegue ver, né, ela com a face totalmente iluminada, totalmente voltada para nós, por isso que a gente vê a Lua cheia. E ali, aqui embaixo, então, na Lua crescente, ó, nós temos uma parte só iluminada também. Então, entendam bem tudo isso, tá? Como eu disse, assistam o vídeo mais de uma vez lá, esses vídeos que a professora está postando, para vocês conseguirem compreender todas essas coisas. Aí, as perguntas que a professora passou ali, tá vendo? Todas essas perguntas, eu quero que vocês copiem essas perguntas, ó, eu até fiz o modelo para relembrar vocês, que tem que colocar nome da escola, tem que colocar data, tá? Copiar e responder embaixo, certo? Então, as representações, o que mais? Tem um desafio de matemática, tá? Que são com dados também, dados reais, que vocês vão ter que fazer algumas contas, tentar descobrir ali. O desafio é para vocês tentarem quebrar a cabeça, vai tentando resolver aquilo que tá ali, tá bom? E aí também tem pesquisas, né? É ali, eu nasci na Lua, qual Lua que vocês nasceram? Então, pesquisar lá qual Lua eu deixei um link também para vocês, eu vou pôr no grupo também, o link para você pesquisar e saber qual Lua você nasceu, tá? Se você nasceu na Lua cheia, se estava Lua cheia, se era minguante, se era Lua nova, em qual delas que você nasceu, tá bom? Bom, eu acho que era isso. Por favor, me mandem as dúvidas. É um conteúdo um pouquinho mais complicado mesmo, tá, gente? Porque precisa de mais cuidado, mais calma, mais atenção, mais dedicação, tá? Para conseguir compreender. Eu fiz um vídeo mais longo porque eu queria falar vários detalhes, né? Mas a leitura e aqueles outros vídeos que a professora passou também são importantes. Um grande abraço para vocês e até amanhã.